melhorias no time e dar uma espécie de ultimato visando o clássico Grenal. Vamos direto para a nossa central, por favor, porque o Leonardo Sonda conversou inclusive com a Brigada Militar e tem informações de última hora sobre essa invasão que aconteceu no CT Parque Gigante. É informação de última hora, informação de agora que a gente está trazendo aqui para vocês. Diga lá, Sonda, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O 1º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre, Gamba, confirma que houve uma tentativa de invasão no CT do Internacional nesta manhã de terça-feira. O caso foi o seguinte: 17 torcedores uniformizados e identificados como membros da torcida organizada Camisa 12 invadiram o pátio do CT do Internacional, passaram pela catraca e entraram no CT Colorado, onde foram recebidos, Gamba, por dirigentes do Departamento de Futebol do Inter, José Olavo Bisol, Andrés D'Alessandro e André Mazuco. Houve uma conversa dos dirigentes com os torcedores e depois teve a chegada da Brigada Militar, que foi chamada para conter ali qualquer tipo de violência que pudesse acontecer. Nada de mais grave aconteceu, mas houve sim, Gamba, a tentativa de invasão confirmada pela Brigada Militar e também pelo Internacional. Alexandre Ernest tem mais informações também sobre o que ocorreu hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Diga lá, Ernest. Essas informações, elas são importantes porque já houve uma vez isso, né? A Popular também foi atendida pelo grupo de jogadores, por alguns integrantes da comissão técnica, pelo D'Alessandro também. Não é a primeira vez que há esse tipo de atividade dentro do CT. A única diferença, pelo menos até a apuração inicial, é que a Popular, ela foi uma espécie de convite, ou houve um acerto para a Popular entrar. A 12 não, a 12 entrou ou teria entrado no CT sem autorização. A gente está tentando, durante boa parte da manhã, falar com a direção do Inter, falar com a assessoria do Internacional, mas ninguém lá dentro do clube esclarece. Fica o esclarecimento por parte da Brigada Militar de que está usando o termo invasão. Eu vou dizer o seguinte, tá? Isso só mostra o despreparo para o Clássico Grenal, só mostra o quanto o Inter está abandonado, o quanto o departamento de futebol não tem comando e quanto o torcedor colorado está preocupado com esse final de semana. Principalmente porque eu tenho falado já desde o final de semana, desde domingo, desde sábado, melhor dizendo, depois da goleada histórica que nós tomamos pro Palmeiras. Está na hora de o coloradismo falar mais alto. A resposta que esses torcedores foram dar hoje no CT, ela se chama coloradismo. De ir lá cobrar, de ir lá botar dedo na cara, sim, um protesto pacífico, deixa-se muito claro aqui, tá? Tem que cobrar mesmo os jogadores, tem que cobrar postura. Se não rola do departamento de futebol a postura no campo, se não rola do presidente, se não rola do técnico, o torcedor pelo menos vai lá e mostra que tem que ter postura sim. Eu quero fazer uma pergunta, já passo a palavra pro Guimarães, mas eu quero fazer uma pergunta para a torcida do Inter e vocês podem responder aí, colorados, no chat, tá? Para quem está nos acompanhando no YouTube. O protesto de hoje pela manhã, a cobrança aos dirigentes do Internacional, representa você, torcedor colorado? O Ernest já disse que sim, né? Que é o momento da torcida me sinto cobrar. representado. Ele se sente representado. Eu me sinto representado. Quero saber de ti, torcedor colorado, se tu te sente representado com o que aconteceu hoje pela manhã. Guimarães. É difícil dizer sobre a representatividade, foi agora há pouco, né? A gente ainda tem, assim, coisas muito preliminares, mas é uma consequência daquilo que acontece hoje dentro do Internacional. O que a gente ouviu nos últimos tempos foi, ou não ouviu, né? Ouviu um silêncio do D'Alessandro. O D'Alessandro foi muito silencioso. O vice-presidente de futebol aparecendo
volta e meia, primeiro com um discurso que estava tudo bem porque tinha vencido o Gauchão e agora um discurso que falta atitude, que falta um monte de coisa atribuindo aos jogadores, mas a direção precisa ser cobrada, né? O que a gente efetivamente tem dentro do Internacional é que o Inter foi eliminado de 2 competições, uma delas que eu acho com boa chance de chegar, pelo menos, que era a Copa do Brasil, foi eliminado das 2 e nada aconteceu. O time foi mantido, as coisas foram mantidas e o discurso de que o trabalho do dia a dia é o trabalho que mantém o Roger. Então eu vejo como algo profundamente legítimo assim nesse momento. Ribeiro, quero te ouvir, Ribeiro. Sabe que vou ser rápido, porque senão vai ser isso aí daria um seminário, entendeu? Para estudar uma questão sociológica, inclusive. Protesto sempre aconteceu. Né? No Internacional, Portão 8 era a coisa mais natural do mundo. Sempre aconteceu protesto. Só que nós estamos vivendo um fenômeno que é diferente e que não é só do Internacional, é do futebol brasileiro. Vamos ver se eu consigo me fazer entender rapidamente. A distância de que um jogador de futebol ganha para a realidade do torcedor comum, ela é quase bizarra. Ou seja, o torcedor, além da questão clubista, né, da paixão, ela é inevitável. O meu jogador ganha milhões. Antes de virar, a gente mostra E o que ele entrega, a comparação é inevitável. Quanto é que ganha o elenco do Mirassol? Sabe? É inevitável. Então, hoje o futebol brasileiro, os dirigentes têm que ter essa noção. Sabe? Espera aí um pouquinho. E aí, o jogador de futebol também tem que ter. Ele tem que entregar mais, ele tem que ter a noção de que ele ganha uma fortuna, que é surreal num país de desigualdades. Então, isso aí acaba interferindo na análise do torcedor. E o jogador tem que estar preparado para isso. Porque, assim, ó, neste mundo de 2% do futebol de elite, o jogador ganha uma oportunidade. Ele é premiado ou pelo suposto talento ou pela chance que conseguiu. Ele tem que saber que tem a contrapartida, porque senão é uma vida muito confortável e ninguém nesse país vive uma vida tão confortável. Eu não consigo concordar com uma invasão no CT, na boa, assim, ó. Entendo o sentimento de indignação do Erdest, acho que tem que estar indignado mesmo com o time, não está jogando absolutamente nada. Acho que o Guimarães outro dia fez uma análise muito boa sobre questão de não ter entrega necessária, os jogadores do Inter caminham no campo. Agora, tudo tem limite. Eu não vou defender uma invasão num CT. Porque o jogador... o Ribeiro falando... porque o jogador ganha muito, ele tem que estar preparado para isso. Não, só um pouquinho. Tem coisas e coisas. O jogador tem que estar preparado para uma cobrança no estádio, o torcedor na arquibancada, ele pode vaiar, ele pode xingar, ele pode parar, inclusive, em frente ao CT para fazer a cobrança dentro do limite. Não pode ter agressão, não pode quebrar o patrimônio do clube... E não pode invadir o CT. Eu fico pensando se eu fosse um jogador de futebol, tá? Ok, eu preciso render dentro de campo, eu ganho para isso, e eu tenho que ser cobrado por quem me paga. E tenho que ser cobrado pela torcida da maneira como eu acabei de lembrar. Agora, eu tô ali no CT, no vestiário, eu fico sabendo que 17 torcedores mais ou menos invadiram um CT e estão ali para ter uma conversa, eu vou me sentir intimidado, posso apanhar. Sabe qual é o resultado disso no fim das contas? Os jogadores não vão querer vir para cá mais. Eu sei que a pressão acontece do mesmo jeito no Corinthians, alguém vai dizer, o Corinthians é muito pior. Sim, é muito pior, por isso que o William veio pro Grêmio e não foi pro Corinthians, por exemplo. Então, eu não vou concordar com invasão de CT. Protesto é uma coisa, invasão é outra. Eu só queria colocar assim que os limites eles existem, né? Mas eles já foram ultrapassados há muito tempo, né? Isso aí, o que a gente está relatando hoje aqui, é quase que, entre aspas, uma normalidade, quase que um calendário já, né? O dirigente acha que isso é bom. Aí que tá, que eu ia chegar aí. Tem dirigente, enfim, dirigente, deixa assim, né? Não vamos falar presidente, mas tem dirigente que acha que isso é louvável. Que isso vai resolver. Que isso ajuda, que isso resolve e que isso é um combustível positivo para o clube.
também tem o outro lado intramuros Sabe do o que clube, é isso? que o Isso é clube acha isso legal. É o dirigente incompetente. É o dirigente. Eu não posso usar a palavra que eu pro quero outro usar, lado. mas é o dirigente covarde. Eu ia usar outra expressão, mas não vou usar. É covarde. Ele não consegue cobrar o jogador, né? Ele não tem bala pra ir lá no vestiário e falar, vocês estão fazendo errado. Sabe o que o porque dirigente ele tem que fazer? até porque ele nem conhece futebol, né? Porque ele nunca jogou bola. Porque esses são os políticos. Os grandes políticos abnegados. que não entendem nada de futebol e que são grandes torcedores, eu reconheço, dedicados ao clube, mas eles precisam reconhecer a limitação deles no que diz respeito a entendimento. Porque nessa hora, que é a hora da pressão, que é a hora realmente que as coisas precisam ser decididas com uma decisão diferente, eles não conseguem, porque eles não sabem e porque eles são covardes. Aí eles terceirizam, como disse o Pedro. Chama o torcedor para cobrar o atleta. Isso é ridículo, Sabe o que ridículo. o dirigente tem que fazer nessa hora, já que Chama não, deixa invadir, né? tu tem que É dizer uma o loucura seguinte, isso, cara. tu tem Tem que uns que chamam. Tu tem que não aqui. fecha o vestiário, tu é o dirigente do futebol. Exige um silêncio no vestiário, né? E apresenta a seguinte imagem. Olha só, tá vendo essa torcida aí? Eles estão indignados com vocês. Com vocês. Se você acha que tá tudo bem, que é só chegar aqui, depois vocês vão sair, segue a carreira, tudo bem. Quem é que pensa isso, já pode sair agora. Tem que ter um pouco de choque em relação aos jogadores. A gente aqui também comete esse erro, sim. A gente comete esse erro. A culpa é toda do Roger. A culpa é toda do Mano. A culpa é toda... O dirigente não vou livrar, porque o dirigente é muito culpado de um monte de coisa. Mas é tudo os treinadores, comissão técnica, preparo físico. Às vezes a gente vem com essas, né? Cara, como a gente leva livre o jogador? O jogador, ele tem que sentir que o torcedor está furioso com ele. O jogador de futebol parece uma espécie de bonequinho de cristal, assim. Ele é mimado. Ele tocou e quer. Todos são mimados. Os jogadores do Inter não estão correndo, ó. Os jogadores do Inter não estão correndo e eles têm que sentir. Eu também discordo com invasão e com vandalismo, essas coisas, tá? Mas os jogadores que jogam futebol, que a culpa não é só de quem nunca chutou uma bola, Bruno. No caso do Inter, eu vou te dizer mais. A culpa é de quem chuta uma bola e de quem recebe muito para chutar uma bola e olha, nem chuta tão bem assim, ganhando muita grana. Ganhando muita grana para não fazer o que tem que fazer. Eu concordo muito, muito, muito com o Guimarães. E quero reforçar. Assim como o Bruno, eu sou contra a invasão. Agora, tratar o jogador como um jogador intocável, como um ser inatingível, é o que faz o Internacional estar numa zona de conforto há 15 anos. Esse é o ponto. Se a cobrança do dirigente não é suficiente, e eu concordo que isso atesta muito da incapacidade do dirigente, concordo. Se o dirigente não é suficiente para mobilizar e cobrar, desculpa, gente, o torcedor ele tem todo o direito de cobrar. O torcedor ele precisa cobrar, porque o Ribeiro tem toda a razão. Esse cara que tira dinheiro de casa, que tira dinheiro dos filhos para se associar, para ir a um jogo, para acreditar no time, aí ele olha para os jogadores do time que ganham mais de 1 milhão por mês e toma 4 do Palmeiras, e só ganha Campeonato Gaúcho, e não ganha um título de expressão há 15 anos, vocês não querem que esse torcedor aceite isso sentadinho no sofá de casa. Me desculpa. Esse torcedor... Isso não, me desculpa. Isso aí é hipocrisia. O torcedor tem que cobrar. De novo, com responsabilidade, sou contra a invasão, mas o jogador tem que saber que ele deve e muito a esse torcedor. E aí tu tem que também entender uma questão, né? Por exemplo, quando acaba o jogo do Palmeiras, o Roger e o Bisol, eles vão ao microfone para falar que faltou postura, tá? Dos jogadores. Dos jogadores, exatamente, né? Os dirigentes talvez não devessem ir no microfone para falar sobre isso na questão da quebra da hierarquia e da confiança no vestiário. Mas o torcedor, quando vai no CT e diz assim, te faltou postura, velho, tem que honrar a camisa do Inter. Aí é diferente, porque aí tu mostra a indignação da arquibancada
bancada. E vou deixar muito claro também, eu sou favorável à conversa, mas eu não sou favorável à violência. Entrar no CT, quebrar coisas do Inter, quebrar o Beira-Rio, quebrar carro de jogador, eu não sou a favor disso. Mas o bate-papo, eu acho sim salutar. Mas tu agora é um detalhe para dar briga. É exato. O bate-papo, porque já tá invadido. Cara, exato, os caras invadiram o CT. Já entraram. E tu não tem mais controle, cara. É uma resposta. Sabe como é que é o bate-papo? Na verdade, não é bate-papo. É um constrangimento. É o jogador parado assim e o cara falando, ó, tu tem que correr, tem que fazer isso, o jogador assim, ó. Se ele discorda disso aqui, o cara pode falar a maior atrocidade do mundo. Mas quer proteger mais ainda o jogador. Mais ainda. Bota o volante de zagueiro. Não, o cara tem que falar, não, é isso aí mesmo, tem que botar o volante de zagueiro. Vamos lá. Isso aí. Não, cara, tem coisas e coisas. Eu não acho que o jogador tem que ficar frente a frente com o torcedor dando explicação. Porque o cara sabe que se ele fizer isso aqui, ele vai apanhar. Tudo que ele quer, isso é ridículo. tudo que ele quer Desculpa. é ficar frente a frente com o dirigente. É ridículo. Sabe por quê? Porque o hoje, dirigente é diferente. hoje, ao contrário de outros tempos, onde a gente tinha o futebol gaúcho teve grandes dirigentes de futebol, mas ao contrário de antes, onde havia uma imposição de hierarquia e um respeito, hoje o dirigente atua como um fã do jogador. É um fã do jogador. Eu ouvi no ano do teu rebaixamento, lá 2021, do teu rebaixamento, um dos dirigentes do Grêmio dizer o seguinte, diante... Clubista, isso. Parabéns, seja bem-vindo. Faz o teu que eu faço o meu, irmão. Vai, segue. Naquele ano eu vi um dirigente do Grêmio falar o seguinte, a gente não cobra dos jogadores, né? A gente não cobra do treinador. O treinador sabe o que ele faz. Aqui é uma conversa, não é uma cobrança. Isso não existe, cara. Isso não existe. O jogador hoje, tudo que ele quer é essa turma de dirigente político que atua como fã. Atua como fã. São fã dos caras. E o D'Alessandro me parece atuar com base na idolatria. Na famosa... como é que é o nome? Corporativo. É um dirigente corporativo. O que é um dirigente corporativo? Eu sou um de vocês, tá? Até ontem eu era exatamente um de vocês. E tu não separa os balcões. Isso tem acontecido. Eu corroboro total com o teu discurso. E teve uma imagem que me marcou, questão de 2 semanas a gente colocou aqui. Para mim, presidente de clube não tem que estar em roda Falei isso aí. de conversa com o jogador, em palestra de treinador. Depois. A gente colocou a imagem Em comemoração aqui. A de gente colocou jogo. aqui a imagem do Alessandro Barcelos abraçado com o grupo, concordando com a fala do Roger. O presidente é acima disso, porque o presidente tem que cobrar. O presidente tem que fiscalizar. Por isso que o Guimarães tem razão. Hoje os dirigentes, eles se transformaram em fanzocas de jogadores. Eles querem ser Eles se jogadores. transformaram em boleiros. Em boleiros. Gente, eu lembro de Arthur Dalegrave, Fernando Carvalho, Rudi Armin Petri, Raul Regis de Freitas Lima, o Doutor Grenal, o Cacalo. Me desculpa, a escola de dirigentes gaúchos que colocou o futebol gaúcho nesse patamar nacional. É um absurdo hoje o cara celebrar que tá comendo churrasco com o jogador. Se não for assim, não tem graça. Porque ele tem o WhatsApp do jogador que ele é amigo. Se não for assim, não tem graça. Aí perde o glamour. Tá certo o Ribeiro. Eles Ele perde estão o lá pra glamour. isso. E outra. Eles estão lá pra isso. E outra coisa. Aí vai contratar... Desculpa, presidente. Desculpa, tá, presidente. Desculpa. Do fundo do coração, mas é a minha leitura. Vai contratar o Borré. Não tem que tirar foto com o Borré na neve. Não tem que tirar foto abraçado com o Borré na neve. Vai contratar o Borré. O Borré já foi contratado por um fã. A contratação do Borré foi de um fã contratando um ídolo. Gente, isso é um absurdo. A gente inverteu e normalizou tudo aqui. Por isso tudo. o presidente do Inter isso é que eu gosta digo. mais de ser vice de futebol do que de ser presidente. Talvez. parece, né? Talvez. Ele não se comporta como presidente do Inter. Ele se O comporta que já como deu vice. muita treta, inclusive interna, né? Quando entra o Bisol, foi justamente porque ele estava mais vice-presidente de futebol do que presidente. Porque, por exemplo, se tu tem um executivo de futebol, é ele que tem que contratar o jogador. E não o presidente ir até o Sim, então lugar para imagina o contratar. seguinte, assim, ó, o presidente citou o caso do Borré, é um bom exemplo. O cara vai lá para convencer o Borré. Sim. E na época ele foi elogiado por isso. Pô, o presidente pegou o avião, foi lá e contratou o Borré. Só que aí o Borré, 2, 3 meses depois, passa a não jogar absolutamente nada, tá na noite. É só um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo o que aconteceu. Aí, como que esse cara que vai foi cobrar? lá convencer, pedir pelo amor de Deus pro Borré vir pra cá, cobrar o Borré? Perfeito, Não cobra. é isso, não tem cobra. como. Deixa eu colocar a tela aqui, porque a gente pediu pro nosso telespectador colocar o comentário ali no chat. O que o torcedor do Inter, né, analisa sobre
isso que aconteceu hoje lá no Parque Gigante. Vamos lá, vamos colocar na tela aqui para vocês. O protesto no CT é correto, mas invasão é bagunça. O Pablo. Hendrix, tem que ter cobrança sim, e muita. Foi até pouco o que aconteceu. O Marcelo Gonçalves, enquanto a direção fica só na reunião, os torcedores ter que ir cobrar os responsáveis. O Internacional merece mais do que estão entregando. O Silvério, sou colorado, mas jamais vou concordar com invasão de local de trabalho. É isso? Léo Peralta, Dali como jogador não existe mais, agora é dirigente, tem que ser cobrado por isso. É difícil fazer essa diferenciação entre o ídolo e o dirigente. Mas tu quer trabalhar no clube? Mas se botou à disposição, né? Tá lá, né? O Gunnar não me representa, não Olha aqui, concordo. Tá aqui uma enquete. O protesto de hoje representa você, sim, 69%. Essa frase do Hendrix ali é a mais perigosa, né? Foi até pouco o que aconteceu. Porque daí entra naquela seara. Esse sim, isso tá errado. Porque assim, ó, se tu já invadiu, pra tu ir às Tu não vezes de controla fato, mais, não velho. perde o controle. Eu só quero sublinhar uma coisa, assim, que nós falamos ontem no finalzinho do programa, tá? E eu acho que vale uma análise mais detalhada. Qual é a função do D'Alessandro hoje no Internacional? O que ele faz? Né? Ou nós vamos falar depois sobre isso? Não. Pode falar. Não. Agora fiquei assim. O D'Alessandro, ele é um cara que é ídolo, é um cara sanguíneo, e quando o Inter ganha, os mostra dos bastidores, ó, sabe? E nos bastidores, ele é enérgico, discussando e coisa e tal. Eu quero perguntar para você o seguinte, como um cara, olha ele, olha o que ele é no vestiário. Eu ganho e vocês perdem. Tá? Não vou chegar a isso, eu vou dizer o seguinte, como é que um time, olha só, não foi uma ilação, não foi uma interpretação, não foi uma leitura. Foram palavras muito bem definidas. Como um time que tem um cara como esse no vestiário, que tem a função de ser o elo entre time e grupo, entra sem postura num jogo como contra o Palmeiras, depois de um mês juntos e depois 2 semanas de preparação, incluindo o resort em Viamão. Então, assim, ó, na minha opinião, a missão dele fracassou. Porque até agora o D'Alessandro foi levado livre aqui. Não, a crise não colou nele. Ele não estava nem nas faixas Porque de as A protesto. crise não colou nele. Ele não Mas tava isso nem tudo nas bem. faixas. Ele é ídolo, né? Ele Esse tem é um o status e tal. ponto. Esse é o Ele não ponto. O tava nem nas torcedor, faixas, é difícil. o torcedor tem que diferenciar É difícil. o D'Alessandro, camisa 10, pai do Grêmio, o cara que só um ganhou pouquinho, muito aqui Pai do dentro Grêmio do é estado piada. e tudo mais. Mas no programa Isso sério, começa a falar ele tem que palhaçada. pegar e tirar pro lado. do Grêmio. Tá? O D'Alessandro dirigente, Alan Ruiz ele mandou um não abraço. é exitoso. O D'Alessandro dirigente não é Mas exitoso. ele tem que provar ainda, né? Porque assim, o status de ídolo, ninguém nasce ídolo vai dar e tempo. ninguém estuda para ser ídolo, né? Não é uma profissão. Ser ídolo não é uma profissão. Tu não Ser impõe, ídolo- tu não impõe a Não idolatria. impõe a Mas tu pode idolatria. construir, Ser ídolo Tu é uma constrói. construção. Exato. De Não, diversas Ser ele ídolo teve, é uma ele construção. teve uma ajuda muito considerável, concordo Sim, contigo, tá? É uma construção. Como que você... E não é qualquer um que consegue, porque reúne um monte de coisa. E ele conseguiu construir isso. Então, é uma condição. Ele não ele não vai ali, na hora da ficha, assinar a profissão ídolo. Isso não existe, tá? A profissão do D'Alessandro atual, o que ele exerce é dirigente, coordenador técnico, né? Coordenador técnico do Esporte Clube Internacional. Essa é a profissão dele. Onde o ídolo é só como imagem. Sim. Porque a lida mas- das coisas, ela é muito maior. Tu precisa ter competência administrativa, tu precisa ter uma leitura de todos os processos que estão para acontecer, tu precisa ter pulso, tu precisa ter um monte de coisa. Eu acho que o grande equívoco do D'Alessandro é uma impressão só, tá? É que ele não separou, não se colocou do outro lado do balcão. Ele se reúne junto com os outros de um lado e aí é mais um da boleirada. Né? Eu vejo como isso. E outra coisa, E esse também um exercício, Ernst, de autocrítica, que só um outro exercício, que é o de humildade,
permite fazer, de que talvez ele, como dirigente, seja um iniciante, Sim. tenha que provar muita coisa e não é absolutamente nada dentro de um cenário maior. Ele é só um ídolo, mas será que o ego permite que ele tenha essa autocrítica? Como é que ele foi no Cruzeiro, hein? Ponto, não, mas é que esse ponto que tu tá trazendo da autocrítica também é importante, porque olha só, porque tem uma questão que eu acho que ele também tem que entender. Cara, ele como jogador, ele é o pivô da zona de conforto em 2012. Ele é o pivô da zona de conforto. Junto com outros jogadores, ele derruba o Fernando em 2012. Ele sempre foi um cara corporativista usando o teu termo. Derrubou o Tite também. Ele sempre foi. Ele derrubou o Tite. Tem outras questões também de vestiário que quem tá no dia a dia do Inter sabe que ele é responsável. Então esse é o primeiro ponto. Essa questão do corporativismo que tu chama, ele é confundido com a idolatria. Porque quando tu diz assim, ele é corporativista, o que tu tá falando de um ídolo, Ernest? Não, velho. Isso é ruim pro Inter. Isso é ruim, porque se ele é dirigente, ele não pode... Isso aí, cara, é o Evandro Mota que habla, basicamente. Isso aí, ele virou um Evandro Mota, que é o motivador mais famoso do Brasil, só que fala espanhol. Então mas não virou. tá motivando ninguém. Aí tá motivando quem? Só porque ele era jogador? Só porque ele era o camisa 10? Não, daí não. Cara, eu acho que o Daí Guimarães não. pegou um ponto Então, muito essa importante. questão do corporativismo, se tu vai falar disso, cara, isso é, pra mim, o ponto crucial do trabalho dele. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. É claro que tu não pode expor atletas. Que eu acho que foi um grande erro do Bisol, tá? Tu não pode expor, porque quem vai entrar em campo no fim das contas são os jogadores. Posso te A não ajudar? ser que tu tenha, assim, ó, a capacidade e a liberdade de tirar os jogadores. Quer ver uma coisa, Bruno? Eu fiquei pensando muito nisso do Bisol, de ontem pra hoje. Eu falei aqui, né, que o Bisol cometeu um ato kamikaze ali, Exato. né, indo contra os jogadores. Mas sabe que, repensando, aquilo ali, Ribeiro, foi um ato de desespero. Foi um ato de desespero. Por quê? Porque não conseguem mais mobilizar os jogadores internamente. Não conseguem mais cobrar os jogadores internamente. Cara, Sabe qual é a mobilização? eu vou Sabe jogar qual é? eu vou cobrar publicamente. É quase um ato de desespero. Eu vou não pro tenho- microfone dizer que faltou postura para os jogadores. Faltou habilidade pra fazer isso. certeza disso. Faltou habilidade pra fazer isso. Eu acho Eu li que... com desespero. Eu não acho que tenha sido pensado isso. Eu acho que acabou acontecendo e talvez ele esteja até arrependido. Ribeiro, o Pode que, ser. tu, destacou Pode também. sobre o que tu destacou sobre os ganhos mensais dos jogadores, sabe qual vai ser a motivação para esses jogadores aí? Que a gente está vendo aí nas redes sociais, já está circulando a notícia, que eles vão ganhar bicho extra pro Grenal. Isso é normal. Tá, não. É normal, eu sei, mas o que está sendo publicizado vai ao encontro do que o Ribeiro disse. Vem cá, o torcedor já sabe que os caras ganham. Pro torcedor, Eles ganham pra perder. Eles, O salário é pra perder. eles vão ganhar mais. O bicho para ganhar uma das coisas mais... Não, assim, ó. é tão velho quanto... Não, né? mas isso aí é uma das coisas mais Estapafúrdias. inacreditáveis, Não, sim, entendeu? Sim. É Mas inacreditável. se tu não pagar, não... mas o futebol é assim. Inacreditável. Agora, Eu tô essa falando tua em relação ao leitura... torcedor. Vamos mudar Agora, essa cultura, Ribeiro, essa tua leitura de que não foi algo pensado, eu não concordo, porque como eu tava lá, e tem o discurso do Roger, que ele também fala de postura, o que às vezes Bisol as fala pessoas de se atrapalham com as postura, palavras, né? pode até ser, mas então se atrapalharam com uma unidade, entende? mas A eu não- palavra foi semelhante, a não ser que o Bisol É porque pensou, isso é eu o tiro vou no usar a pé. mesma. É o tiro no pé. Não, isso aí. eu acho que foi um ato de desespero, gente. De desespero, para expor esse grupo. Para expor esses jogadores, para a que assim, torcida, ó, para a torcida entender assim, Eu ó. acho que isso não foi premeditado. Eu acho que é uma explicação que ele arranjou ali na hora. É só porque isso, eu vou dizer, tá? Vamos lá, vamos tentar um processo de empatia, tá? Depois que acontece o que aconteceu, tu tomou 4-0 no primeiro tempo. Tu sobreviveu no segundo tempo porque o Palmeiras deixou, vamos ser combinados. O Roger retrancou o time do Inter. Olha só o que aconteceu no Allianz Parque. O Inter termina tomando 4-0 e as alterações dos Roger foram para retrancar o time para não tomar mais. Isso foi o que aconteceu com o grande Internacional no Allianz Parque. Quando tu vai para a coletiva, tu fica assim, tá, o que eu vou dizer? Eu tenho que ir, mas o que eu vou dizer, meu Deus do céu? Sabe, não tenho, sabe, porque nada do que disser vai explicar. Nada. Então, assim, ó, eu acho que parece que foi ali, ó, no vamos ver e tal, e acabou saindo. Mas tu entende
que eles, os dirigentes, tá? Vamos pegar o Bisol. Ele vai para a coletiva com uma definição. Nenhuma crítica ao Roger. O Roger é o meu treinador. Isso. Como é que eu vou justificar esse fiasco, sendo que o treinador não vai ser o alvo do meu discurso? O que nós temos nesse momento? Uma queda de braço. Aí que tá. Quem vai ganhar a queda de braço? Se perder o Grenal, o Roger fica igual? Aí que tá. É convicção no Roger ou depende do Grenal? A questão é a seguinte, hoje a direção claramente escolheu o Roger. Já passou Escolheu o Roger. Escolheu até quando? Aí que tá, escolheu o Roger. Hoje a direção escolheu o Roger. Grenal. O que aconteceu depois do jogo? Vamos colocar um holofote sobre esse elenco. Vamos colocar um holofote sobre esse elenco. Esse é o ponto, fala. Breaking news, urgente, tá? Neste momento, neste exato momento, 12 horas e 30 minutos, a assessoria do Internacional entra em contato com a imprensa. O Esporte Clube Internacional informa que na manhã dessa terça-feira, um grupo de torcedores invadiu, usou o termo invasão. Invadiu as instalações do Parque Gigante, sem acesso às áreas do CT. Até tem que deixar muito claro, né? O Parque Gigante ele é amplo. O CT é uma parte do Parque Gigante. Por exemplo, tem várias áreas para o lado direito e o CT do lado esquerdo. Tá? Então, por isso que eles dizem, invadiu as instalações do Parque Gigante sem acesso às áreas do CT. A Brigada Militar foi acionada e a direção esteve presente, dialogando com os envolvidos. A situação foi prontamente controlada. O clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais. Cara. Já fez? Esse tipo de situação não... Mas teve. Com a Priscila, né? A Priscila Saia mesmo. justa. Opa, saia justa. Teve, a Cara, ele por Priscila. algum momento ele começou a pensar, ele lembrou que a resposta certa é com a atual, né, querido? Não lembro qual especialmente, né? Não me quebra, né? Caramba! Não foi Atlântico. Ainda bem que ele não perguntou pra mim. Não foi Atlântico. Não. Faz assim, Não deve ter Guimarães. sido. O maior momento de amor vai ser hoje à noite. Boa, garoto. É sempre o próximo, né? É sempre o próximo. É sempre o próximo. Em Roma, né? Diga. Eu fico pensando, cara. Que situação lamentável. Cara, eu não... Brete que tu te meteu. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. A nota Cara. tá na tela, foi lida há pouco aqui pelo Alexandre Ernest. Tá aqui para você, torcedor colorado, acompanhar. Ribeiro Neto, vamos lá, Ribeiro. Dialogando com os envolvidos. Isso me chamou que eu muita acho- atenção. É que eu acho que é complicado. Fecha a tela aí. Eu Isso. acho que esse termo é complicado. Eu acho envolvidos, eu acho complicado, porque assim. Não vamos são lá. torcedores. Tu me desculpa, mas primeiro de tudo, quem escreveu essa nota aqui, ele não me representa. Não, o Ernest, Tá? Ernest, Porque tu não não, pode. calma. Deixa eu te falar o seguinte, tá? Não foi ele. Quem? Essa nota aqui é do Esporte Clube Internacional. Não. Isso aqui passou por pelo menos 5, 6 Eu ia pessoas. continuar. Não, eu ia continuar. Não. Não, eu ia continuar e tu É tá que, assim, ó, corretíssimo. só uma correção. Quando tu usa ali, tu critica o envolvidos, o termo torcedores já tinha sido usado assim, mas só para não repetir o termo. Só isso. É verdade. Só isso. Bem observado, Bruno. Bem observado. Tá lá em cima. Um grupo de beleza. torcedores. Tá correto. Só pra não eu não repetir tinha- o termo. é que aí que tá o Perfeito. Ribeiro. Beleza. Tão importante quanto Obrigado, a mensagem é a forma como o outro recebe. Sim. Ah, não, mas desse outro Eu, burro o que também me não chamou tem a como atenção. fazer. Não, mas, gente. mas Não Ribeiro, foi o grupo Não, do mas Ribeiro, tem nada errado ali. na primeira frase já tá ali, torcedores. Daí tu me forçou um Gente, erro, que é o mesmo, é verdade. O fato Não. mais, o fato É, principal tá, daí tá é correto. primordial. Não, tá é certo. a Eu vou Tá escrever correto. errado uma Tá nota certo. para que as pessoas Não, possam e aqui, entender. gente, correto. vamos lá, todos aqui são jornalistas. A Isso. nota não quis Eles só reproduzir não torcedores reproduzem. Isso. e torcedores aqui, colocou Perfeito. torcedores eu envolvidos. achei que os envolvidos eram lá em cima por causa que eu tinha lido e eu não me liguei. Vamos lá. Tá correto. Então vamos voltar. Tem uma questão aqui, ó, que o Internacional faz questão de separar. E, assim, gente, eu não sei até que ponto isso tem um peso tão relevante assim. Que é a área do Parque Gigante e a área do CT. Invadiu o clube. Sim. Houve uma invasão numa área institucional. Isso. Do clube. Ponto. Perfeito. Esses torcedores não entraram na área do CT. Sim, por quê? Para quem não conhece o CT, primeiro tu tem uma segurança na área do Parque Gigante e num segundo momento tem a segurança para a área do CT. Perfeito. Mas esses torcedores entraram no Parque Gigante e conversaram, aqui para mim tá o mais importante, e conversaram com os dirigentes. Eu tô falando com uma das pessoas envolvidas. Diferenciar Parque Gigante de CT não diminui, desculpa, tá? A gravidade do que aconteceu. O clube foi invadido. Eu tô falando com uma das pessoas envolvidas, tá? Tô falando aqui como uma das Que é um pessoas. dirigente?
Não, uma das pessoas envolvidas, um dos que torcedores. invadiu? Um dos torcedores, tá? E ele me diz o seguinte, olha, a gente entrou lá e a gente disse que queria conversar com dirigentes ou com lideranças. Tá. E aí a gente notou que iam nos enrolar. E aí a gente foi e entrou lá mais próximo do CT. Sim, sim. Não invadimos o CT, tá? A conversa era para ser olho no olho porque sim, cobramos. Não podemos ter jogadores com espírito do jeito que está. O time em campo não tem indignação e não tem nada. Estamos cansados porque estão apequenando o clube. E aí ele continua assim, ó. Pergunta para ele com quem eles conversaram. Não, exato, eu vou continuar. Eu já fiz essa pergunta. Ó, não teve nada agendado, por isso que estão usando o termo invasão. No Parque Gigante. No Parque Gigante. Invasão Por no que- Parque. Desculpa, não é por isso que estão usando o termo invasão. Estão usando o termo invasão porque foi invadido. Houve uma invasão. Não, perfeito, claro, mas é que ele quer se diferenciar da é que não popular. foi- não foi uma Ele quer se diferenciar conversa da popular. agendada. Uma pergunta realmente... Posso só continuar Vai, com a continua. apuração aqui, só pra gente explicar, e só pro cara dar a visão dele como torcedor? Porque olha só, porque a popular foi agendado, eles receberam os caras lá, é diferente, por isso que ele tá dizendo assim, não teve nada agendado, por isso que estão chamando de invasão. Não tô dizendo que não houve, eu não tô passando pano, só tô contando a versão do cara. Quem recebeu? D'Alessandro Bisol nos recebeu. Chamaram também lideranças do vestiário e falaram com a gente, reservando 4 líderes dos que estavam fazendo o protesto e mais 3. Detalhe, o Roger não participou. Exigimos a presença dele, pois ele é chefe do vestiário. Cobramos sobre o Grenal, prometeram empenho máximo e esse prometido, não sei Quem o quê. conversou então? D'Alessandro D'Alessandro Bisol? Bisol. Os dois? D'Alessandro Bisol. Os dois, perfeito. E eles queriam Chamaram, o Roger presente. ele queria as lideranças do vestiário e o Roger, Perfeito. não foram. Tá, os torcedores queriam conversar com o Roger, com lideranças e com os dirigentes. Conversaram com o D'Alessandro e com o Bisol. Eu só quero reforçar que eu entendo o ponto do torcedor, dos torcedores, mas houve uma invasão Sim. no Parque Gigante. O Roger uma foi. pergunta- Opa, o Roger foi, sim. É porque como ele está escrevendo várias coisas, o Roger foi. Tá? E foi prometido que o empenho no Clássico Grenal será 300%. É o mínimo, né? Empenho é o mínimo. Uma É que pergunta assim, ó, ingênua, antes de qualquer debate, pergunta Não, a notícia ingênua, está aí. eu A notícia juro- tá aí. É Roger, D'Alessandro Eu e Bisol juro, recebendo os eu juro torcedores. que é uma pergunta sinceramente Foram ingênua. ou foram obrigados a Não, receber. é ingênua com sinceridade. O sócio não tem acesso ao Parque Gigante? Tem? Se os torcedores são sócios Por isso mesmo que eu tô e dizendo que- ingressaram no Parque Gigante, não é invasão. Exatamente. Mas entraram como sócios? Se são sócios. Desculpa. E entram no Desculpa. Parque Gigante, não é invasão. Não, desculpa, peraí. Tá aqui. Vem pra nota. Não, peraí, vem pra nota. Tá, mas aqui, essa ó. versão do Inter, né? Não, aqui, ó. Inversão do invadiu. O Inter que é. O Inter tá usando. O Inter Tá escreveu. aqui. Tá aqui, gente. Repito, Invadiu. repito a pergunta. Se eles são sócios, eles têm acesso ao Parque Gigante. Logo, é uma área onde eles têm direito de acessar. O CT não. O CT eu sei Não, o que Guimarães, se pode o Inter acessar. usa a expressão invadiu e o Sonda, na abertura, disse que conversou com a Brigada Militar definiu como invasão. Cara, eu acho que não é bem assim, eu sou sócio, eu entro na hora que eu quiser. Ou é Claro assim. que sim. Invadiu, Claro que sim. tá aqui o Inter, Claro tá que dizendo, sim. Se tu é sócio, tu entra na hora que Peraí, quiser. gente. Não, se o Parque peraí. Gigante não está fechado, Uma eu como coisa- sócio entro na hora que Não, eu peraí, quiser. Só que que não Guimarães- foi nesse Não, peraí, contexto, vocês estão né? trazendo uma outra Só que não interpretação. foi nesse Eu preciso contexto. trabalhar com a notícia. Gamba. O Inter tá falando invasão, a Brigada Militar tá falando invasão. Desculpa, tu não tá trabalhando com a notícia, tu tá trabalhando com o que o Inter tá falando. E a Brigada Militar. Tá, tudo E a bem. Brigada Militar que foi acionada. É, isso a aí. Brigada foi acionada por uma invasão. Então eles Perfeito. não são Desculpa. sócios. Então beleza. então Não, tem não, discussão. não. Eles Não, podem, peraí, eles podem gente, ser peraí. sócios. Olha só, vamos lá. Eles podem ser sócios, mas de forma alguma eles entraram no CT como sócios. Eles entraram Então eles como invadiram. os Então eles caras de invadiram, protesto. acabou. Então, Perfeito, acabou. perfeito. É isso? O Guimarães, eu acho que o Guimarães tentou levantar uma questão que daqui a pouco eles já pudessem estar dentro do Parque Gigante e pensaram, vamos lá falar. Mas não foi assim que aconteceu. A gente até, inclusive, já apurou e já trouxe aqui. Foi sim uma invasão e, ao mesmo tempo, o seguinte, né? O Inter trata como invasão, a Brigada Militar trata como invasão. E o seguinte, eu acho que o mais importante de tudo é um protesto e pacífico. Teve dedo na cara, teve palavra de baixo calão. Velho,
isso aí, tu fazer faz outra no pergunta. teu dia a dia, né? Teve um torcedor aqui que colocou que eu não nesse tô- debate, só dentro eu do não tô debate. 100% O cara botou aqui, satisfeito ainda com a nota. Matheus Gomes de Oliveira colocou o seguinte, ó, o clube é nosso, torcedor entrar no CT não é invasão. Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque eu não estou 100% satisfeito com a nota. Cara, Se eu não é sou um só a sócio... nota, né? A brigada se eu- também falou. Eu não estou satisfeito também com a explicação da brigada, embora, né, tenha aí total respeito, mas às vezes algumas notas elas são meio tortas para mim, assim. É a minha obrigação também, o papel de jornalista. Olha só, se eu sou um sócio do clube, Ernst, rapidinho, se eu sou um sócio do clube, chego lá, apresento minha carteirinha, entro no Parque Gigante, digo que vou tomar um banho de piscina, chego ali nas piscinas e decido abrir uma faixa enorme de protesto contra o clube. Vai ser certamente visto pelos seguranças como uma atitude incompatível com o ambiente do Parque Gigante. Mas é uma invasão? Não é uma É invasão. uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa Cara, pergunta. quando o cara compra o ingresso, vai pro Boa jogo pergunta. do estádio e faz um protesto, Tá? A apuração, como disse o Gamba, agora em tempo real, tá? Vamos lá. Parte da direção, D'Alessandro e o Mazuco. Mais o Roger. E Thiago Maia, Rocher, Alan Patrick. O Alan Patrick que não participou da conversa com a Popular, porque naquele momento estava gripado, é a informação que vem do Inter, ou seja, nesta vez participou. Vitão, Mercado, Borré e Bruno Henrique. Vou repetir. Thiago Maia, Rocher, Alan Patrick, Vitão, Mercado, Borré e Bruno Henrique. 7 jogadores. 7 jogadores. Essas lideranças participaram agora da conversa com os torcedores do CT Então é do o Parque seguinte, Gigante. 7 jogadores, Roger Machado, D'Alessandro e Bisol. Essa Isso. foi a conversa. A cobrança. D'Alessandro e Bisol, não o Mazuco, eu me equivoquei. D'Alessandro e Bisol, Roger Isso. e os 7 Sete jogadores. jogadores. Foram 10 do Agora, total, então, né? Sabe o que é fundamental a partir de agora? Não somente uma nota escrita. D'Alessandro, Bisol e os envolvidos da diretoria darem uma entrevista coletiva. Agora é o momento deles falarem. Cara, essa não foi uma conversa tranquila, tá? Tá. Sabe por quê? Isso foi uma cobrança. Agora, Sabe por que eu tô falando isso, Pedro? Isso foi uma cobrança. Eu não tava na a conversa. entrevista coletiva se dá muito necessária agora. Não, perfeito. E não é para nós, é pro torcedor, justamente para o torcedor. Eu não estava na conversa, evidentemente, não vi a conversa, não sei como foi o teor. Mas a partir do momento que, depois da conversa que envolveu 10 pessoas, o clube coloca uma nota como essa, repudiando a invasão e tudo que aconteceu lá dentro, é porque em nenhum momento essas 10 pessoas que conversaram com esse grupo de torcedores se sentiram minimamente confortáveis. Eu entendo, vou deixar muito claro aqui, eu entendo a irritação do torcedor, ele está correto. O que o Inter está fazendo com a torcida é inaceitável, está faltando entrega, que é o básico para um time de futebol. Tem que ter cobrança, tem que ter protesto. A única coisa que eu defendo é limite. Não. Eu acho que invasão e cara a cara com dirigente, com treinador, com jogador, é isso aqui para dar vias de Vale fato. um destaque. É perigoso. Vale um outro Assim, destaque. só um pouquinho. O ponto do Bruno é muito importante, tá, perigoso gente? isso. Perfeito. O ponto do Bruno é muito importante. Mas eu Poderia jogar vou pra torcida e falar, não é nem Porque rebater. daqui a pouco tu tá abrindo precedente perigoso. Não, eu vou Daqui te a dar pouco um tu tá Perfeito. chancelando Vou te dar- movimentos perigosos. Vou Eu vou- abrir um outro movimento perigosíssimo. E se a torcida do Grêmio resolver grenalizar esse tipo de situação? Eles foram lá? Não, vamos fazer aqui também. Mas já fizeram no aeroporto, bateram nos caras no aeroporto. É, lamentável. Então é lamentável, não vou te é? falar- Não precisa mas do Inter ter se feito. acontece de Não, novo. e só uma questão que eu acho importante aqui, como a gente fez 10 pessoas do Inter, né? 4 pessoas do protesto foram para um lugar reservado com essas 10 pessoas do Inter. Então tinham 4 representantes da torcida com os jogadores,
mais a direção Mudou o e ambiente, mais o né? Roger. Mudou- Por isso que eu, mudou já o muda o ambiente, ambiente. Por isso que eu queria pedir a palavra quando tu falou, né, de que cria precedentes, e é verdade mesmo. Quando, por exemplo, tu bota um cara a cara, daqui a pouco bota um dedo na cara diferente, a coisa degringola. olha aqui, ó. Concordo contigo. Olha que aí tu mudou o Mas ambiente, aí é houve, 10 mas contra houve 4 uma ali, muda o reunião, ambiente. basicamente, então, né? Há Vai quanto vai tempo foi torcedor aquela entrevista? Vai um torcedor Hein? e fala assim, ó, ô Roger, tu só tá fazendo M aí, não sei o quê, ó, presta atenção no que tu tá fazendo. E aí o Roger fala, não, só um pouquinho, respeita o meu trabalho. Não é bem assim, eu tô Sim, tentando... há Deu, quanto já tempo? dá atrito. Há quanto tempo? Bom, Não existe. o Edenilson na época que jogava no Inter, foi no Lucas Colar na época e deu a célebre frase, né? Agora eu quero dizer uma coisa, há quanto tempo foi aquela entrevista do D'Alessandro? Do Nós Contra Todos? Há quanto tempo foi aquilo lá? 3 meses. Não, foi no lance, na apresentação do Alan Rodrigues. Tá, beleza. E desde aquilo ali ele não apareceu mais efetivamente para falar, né? Inclusive nem o nome dele esteve naquelas faixas lá na Padre Cacique naquele dia. Agora é o momento dele aparecer. Dele pegar e convocar uma entrevista coletiva e falar o que foi dito hoje nessa invasão. O D'Alessandro que tem que falar hoje. Uma pergunta bem sincera para vocês. Os torcedores invadiram, os torcedores pediram, né, para ter essa conversa com dirigentes, lideranças e o Roger. Alguém aqui entende que o Inter não deveria atender e deveria expulsar esses torcedores, Eu entendo além isso. do Bruno? Eu acho também. Deveria expulsar? Deveria, não deveria banalizar a invasão. Eu penso muito parecido com o Ribeiro. Não, mas Aí tu tem aí que o presidente está fazer aberto, do limão Ribeiro. à limonada. Não, só deixa o Ribeiro falar. Sim, sim. Se tu faz isso, aí sim tu expande o atrito com o torcedor. Porque aí todos os torcedores vão se sentir representados pela expulsão. Não, mas eles não podem, não. Eles não podem expulsar a partir do momento que na hora da eleição eles chamam os caras para pegar e ser. é a tua opinião. Não é minha opinião. Claro que é. Se eles são apoiadores da gestão, eles podem ir lá conversar. Não, eles foram institucionalmente Mas nem conversa- apoiados Não. pela popular. Mas não foram... Institucional. Quem foi apoiado? Quem? A gestão? Ok, o Roger não foi nem os jogadores. Isso. Eles não têm que dar essa... Bom, mas outra, então o Roger tem que pegar e falar, olha só, tu que é meu Essa- empregador, me quebrou. Essa é a Isso primeira aqui eu não pergunta. concordo. Essa é a primeira. Mas A é isso aí. segunda. O presidente Barcelos, não sei mais quem com ele, fechou com torcida, não sei o quê. Então agora... Porque meu amigão, senão fica uma vai barbada. Vai Isso. tu. Sabe por Não que é? Roger e o jogador. Ah, Aí perfeito. vai tu. Aí sim, aí eu concordo Outra contigo. pergunta. Agora, outra pergunta pra ti, tá, Ribeiro? Pra ti. Porque senão fica uma Presta barbada, atenção, né, meu? Faz Aí, sentido. o Mas não torcedor- expõe quem não tem nada a ver, entendeu? O torcedor invade, é franqueado o acesso para a conversa com 7 jogadores. A pergunta é, como esses jogadores se sentem? Eles gostariam de estar ali ou eles foram obrigados pela direção a dar atenção a esses torcedores? Eu acho que eles foram convencidos. Convencidos. Não, Agora eu não te tratar pergunto, o jogador como esse vítima, jogador, né? ele Não se sente acredito. protegido Não pela direção? acredito. Cara, Ele se Como sente assim protegido? blindado? Como assim protegido? Esses 7 Não, porque ele aqui, foi vocês conversar, estão de É sempre sacanagem. essa história. É sempre essa história. Mas ele pode jogar essa tem que ser leitura, blindado. Guimarães. O jogador tem que ser Mas o protegido. o jogador não pode ter essa tem que ser leitura. afastado. Esses jogadores Sempre aqui isso, não. cara. Esses Sempre o jogador é a jogadores aqui vítima não. da história. Se abriu Cara, uma vocês estão enquete. brincando comigo, gente. A gente tá falando de segurança, gente. Uma coisa é assim, ó. Isso, se tu Bruno. me disser Isso. que na zona mista eu fico Eu pé não tô da fa- vida. eu não- Ô, Guimarães, Eu até não tô ontem- falando de violência, eu tô falando de cobrança. Mas o que eu tô te dizendo Cobrança. é que um triz gera violência. Até ontem, até início do ano, eu ainda não tinha me identificado e fazia jogo no Beira-Rio e ficava pé da vida quando via uma eliminação, por exemplo, do Inter. O Inter era eliminado, não pelo Inter ser eliminado, né? Mas eu tô dizendo que eu ficava pé da vida pela situação que eu vou explicar agora. Os jogadores saíam da zona mista, tinha um comboio assim de gente assim com os braços abertos para os jogadores não darem entrevista. Absurdo. Isso é o fim da várzea. Fala, Guimarães. Agora, questão de segurança não. Sobre blindagem dos Não, jogadores. que eu Fala acho, rapidinho, o por seguinte, é favor. óbvio que não tem a ver com a violência, tem a ver com a cobrança. Quando se blinda o jogador de cobrança, quando o jogador se afasta, porque o jogador vive dizendo, eu não leio notícia, eu não sei o que dizem, e o dirigente ao mesmo tempo